Agora, eu quero aproveitar que vocês estão falando de revisão fiscal e a gente está acompanhando, por exemplo, prefeitos de cidades e governadores de estados pedindo aí, pelo amor de Deus, uma revisão da dívida com o governo federal para que eles possam sobreviver. Isso está acontecendo, por exemplo, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que está ali passando o chapéu, numa tentativa de passar o chapéu para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para revisar aquele plano que foi implementado lá durante a gestão Bolsonaro e que eles estão dizendo que não vão conseguir pagar. Ele falou, olha, se não houver uma revisão dessa questão do ICMS que deixou de ser pago da forma como era aos estados por conta daquele programa que foi lançado pelo governo de Jair Bolsonaro, ele falou que as pessoas vão passar fome e ele não vai conseguir pagar os salários no Rio de Janeiro. Como é que vocês enxergam essa ameaça, entre aspas, de que se não fizer aqui, o Estado não consegue sobreviver ali? Gani? Eu acho que tem que ser rediscutido o Pacto Federativo no Brasil. Eu conversava com o Dávila antes do início do programa e o Brasil não é uma federação de verdade. Na prática, os estados e os municípios, eles dependem do governo federal. Veja que depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, nem autonomia para emitir dívidas eles têm mais. E possivelmente, com essa reforma tributária, vai piorar e vai centralizar cada vez mais no governo federal. Eu acho que esse pacto federativo ele deve ser rediscutido no país. Isso sim é uma pauta muito prioritária. Foi um erro do governo anterior implementar isso, Gani? A redução do ICMS? Sim. Olha, eu acho que sim, eu acho que foi no momento errado. Agora, a redução tributária, eu sou sempre a favor, desde que venha acompanhada com a redução do gasto público. Acho que o timing não foi adequado. Agora, eu sou sempre a favor de redução tributária, mas tem que ter a contrapartida da redução. Que foi, Dávila? A gente está falando, por exemplo, de um programa em que aderiram Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais também. Não, mas, de novo, o que eu estou dizendo, esse é um governo que só governa para as corporações. O que aconteceu? Indexaram de novo gasto com saúde, indexaram gasto com educação, aumento real do salário mínimo, que também impacta benefício fiscal nos estados e municípios. É engraçado, né? O governo federal faz toda essa benesse com o nosso dinheiro, só que não combina com os governadores que têm o dinheiro no caixa. Aí é que nem o Evandro chegar e falar assim, Evandro, eu vou aumentar 30% da tua despesa. Você fala assim, mas ô Felipe, eu não tenho como aumentar 30% da minha despesa, do meu gasto. Se eu aumentar 30% do meu gasto, eu quero, vou pedir ajuda. É isso que o governo federal fez no começo do ano, para acalmar as corporações públicas, deu um aumento que é pior, gente, é recorrente, é todo ano. Então o que acontece é óbvio que os governadores e prefeitos começaram a passar o pires porque não aguentam esse aumento da conta quando a gente já tem 92% do orçamento carimbado e aumentar. E mais agora, tem até o Rodrigo Pacheco lá que está com o quinquênio dos juízes também, aumentar os salários dos juízes. É uma coisa inacreditável. Então aumenta o salário de todo mundo e aí chega para o governador e para o prefeito e fala, paga a conta. E aí não tem dinheiro no caixa. Agora, Piperno, a gente está falando de uma possível revisão e de um governo que dificilmente queira abrir mão de arrecadação, de dinheiro entrando, de dívida sendo paga de alguma forma. Mas aí o governador Cláudio Castro precisa combinar com o Dávila, então, o que ele foi pedir lá para o governo federal. Porque a queixa dele, a constatação dele, porque ninguém se queixou naquele momento, é que com menor arrecadação do ICMS, por conta das mudanças eleitoreiras produzidas no ano passado, agora estão arrecadando mais. Bingo! Não é novidade para rigorosamente ninguém. Foi falado isso ano passado. Menos, arrecadando menos. Desculpa, menos. Foi falado isso ano passado. Agora, aquilo foi um movimento eleitoral, não é esse governo que produziu esse rombo. Mas não aumentou o gasto? 5h50, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Continue, Dávila. Lógico que aumentou o gasto. Bom, você indexa aumento do gasto com a saúde e educação. Deu um tombo na arrecadação dos caras. Deu um tombo na arrecadação dos caras. Tem dois problemas. Tem o efeito fiscal do que foi uma decisão, como o Alan Gani acabou de falar aqui, errada do governo. Eleitoreiro, mas está errado. Aprovada pelo Congresso. Está errado. Aprovado pelo Congresso. Aprovado pelo Congresso e errado. E errado. Agora, então você já tomou. Então, pior ainda, você tomou uma decisão errada lá, que já agravou a situação fiscal dos estados. Aí você começa o ano e fala assim, gente, vamos aumentar o gasto, vamos indexar novamente o gasto com educação e saúde. De vocês. Você acha que isso é medida sensata? Pelo amor de Deus. Não, e eu lembro também que quando era a questão que a gasolina estava R$7, lembro bem o número, R$7, toda a esquerda foi contra o Bolsonaro porque a gasolina estava R$7.
Aí o Bolsonaro, com a aprovação do Congresso, consegue uma redução tributária para que a gasolina volte a diminuir. Gasolina e que mais? Não, era toda a questão combustíveis. Não, ok. Energia elétrica, saúde. Então, telefonia. Agora, maravilha. Mas então, a crítica era, olha com o Bolsonaro como está subindo tudo. Aí o governo Bolsonaro, junto com o Congresso, porque não foi uma determinação do Executivo, foi aprovação legislativa, aprovou. Se aprova quando é da esquerda e aprova quando é da direita, está aprovando, não interessa. Já a esquerda reclamou e ainda diziam, olha só... Você maravilha, da mesma forma que fazem agora, estão fazendo a mesma coisa. Não sei o quê. Como você mesmo disse, bem-vindo ao jogo político. Então. Mas nesse momento particular era, olha o preço do Bolsonaro. Aí o governo faz uma coisa que pode ser considerada errada, mas nesse momento resolveu a questão da inflação e resolveu a questão das pessoas que tinham que pagar por essa situação. E aí agora... O governo, no começo do ano, transferiu um aumento de despesa e fala, vocês se viram. Você vê, o ano passado, quando aconteceu tudo isso que você está citando com muita precisão, quando aconteceu tudo isso, então, se fosse só os combustíveis, alguém podia argumentar, tudo bem, vai ser eleito, mas o povo ia se beneficiar e a maioria dos críticos, dos opositores, iam ficar quietos. Agora, o problema é que entrou um monte de coisa a mais. Não foram só os combustíveis. E depois mexeram o IPI e tal, até de jet ski, dos supérfluos que foram taxados. Mas o IPI não está afetando aos estados, porque é uma arrecadação federal. O que eu estou dizendo é que o ano passado, eles mexeram o imposto de tudo. Então. Fizeram um corte horizontal para ganhar a eleição. O liberal Piperno, hoje você está bem direitinho. Você defendeu o agro aqui. Eu não defenderia corte. Liberdades econômicas. Eu quero lhe fazer uma pergunta, uma provocação. Você sempre fala o seguinte, olha, não deram um aumento do salário mínimo, né, no governo passado, ou a tabela de imposto de renda lá não foi corrigida, mas aí deram um benefício para a população mais pobre. Você não é a favor? Porque, afinal de contas, redução de ICMS para os bens essenciais como gasolina, telefonia, energia elétrica, saúde, não beneficia os mais pobres? É um aumento do poder de compra. É um aumento do poder de compra. E aí? É um aumento do poder de compra naquele período eleitoral, só que não foi só isso, que eu estou dizendo o seguinte, além do corte do ICMS, teve PIS, COFINS, por exemplo, de muitos produtos. Mas não beneficiou os mais pobres? Não barateou o preço? Fora que se aumentava o combustível, automaticamente aumentava o custo logístico. Agora, eu quero dizer o seguinte, se aumenta o salário mínimo, porque esse cara de salário mínimo, ele está pouco impactado por aumento de combustível, que, por exemplo, aqui em São Paulo, o transporte público não tem reajuste há um tempão. Tá, mas se estiveram tão despreocupados com isso, por que fizeram o acordo esse para aumentar o preço, a diminuir o preço dos automóveis até 120 mil? Agora tem uma outra questão, porque eu consigo... Outra medida ruim que eu cheguei a falar